Bem-vindos ao Visões Paralelas, Arquitetura sob diversos olhares. Eu sou a Fernanda Barno Pérez. Eu sou Elisiane Neumann e esse é o nosso segundo episódio com uma entrevista com uma pessoa incrível, que é linda por dentro e por fora, é extremamente inspiradora. E antes da gente começar, a gente quer agradecer a nossa patrocinadora, a Pórtico Móveis. A gente recomenda uma visita, eles atendem, eles recebem a gente e a gente se sente como se estivesse em casa. Podem falar com o Renan ou com o Thales, na loja da Cavalhada, na Zona Sul, e a loja da Cis Brasil, na Zona Norte. Se quiserem já seguir o Instagram, vai aparecer aqui embaixo, é @porticomóveispoa, e também tem a loja da Zona Norte, que o Instagram é @porticomóveis Zona Norte. Para quem não segue a Rádio Arquitetura, @Arquitetura Rádio. E para quem não quer perder as novidades do que a gente está aprontando por aqui, @visões.paralelas. Então tá, vamos contar quem é a convidada? Vamos. Pode dizer. Muito bem-vinda, Fabi Pens. Arquiteta, artista plástica e fundadora da Pens Revestimentos. Isso aí. A gente te mais, admira muito mais, que é o que ela vai nos contar aqui agora. A gente te admira muito. Muito obrigada por ter aceito o convite, que a gente sei que a tua agenda é cheia. Hoje mesmo tu já tiveste que fazer todo um mesh na agenda, né? Tem até compromissos fora de Poa. Tenho. Então, muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, gurias. Admiro vocês duas muito também, pela coragem de embarcar em algo novo. Obrigada. Querida, obrigada. A gente quer começar assim, a te fazer algumas perguntas, tá? A gente tem assim um pouquinho da história, a gente já conhece. Mas a gente queria te perguntar como é que foi essa tua formação, porque tu és arquiteta e artista plástica. O que veio primeiro? Como é que foi que aconteceu isso? Aí teve um pouco de arte, né? Porque eu fui fazer arquitetura e quando eu estava no 9º semestre, eu convenci meu pai a ir fazer um semestre de Belas Artes na Itália. Eu achava no 9º semestre. No 9º semestre. Aí fui para fazer um semestre, acabei ficando 6 anos e fiz toda a faculdade de Belas Artes na Itália. Que chique, Fábio. Foi muito legal, uma super experiência, porque como eu tinha que fazer a faculdade, era uma universidade ítalo-americana, eu tive que fazer os últimos 2 semestres nos Estados Unidos para poder legalizar o título de Belas Artes no Brasil. Então eu consegui viver muito a diferença da arte italiana, a arte mais conceitual, mais com história, e a arte americana, que era uma arte muito mais decorativa na universidade onde eu estudei, né? Claro que existem vários polos com conceitos diferentes, mas então foi assim uma mudança completa, sair da Itália para os Estados Unidos e depois voltar para o Brasil, né? E terminei a faculdade de Belas Artes na URGS, né? Então foi muito legal. Aí voltei depois de 7 anos, né? E comecei a trabalhar como designer de interiores, porque como artista, obviamente, a gente sabe que é mais complicado, né? E nisso eu vi que existia necessidade de eu terminar a arquitetura. Aí eu voltei, tia, né? Porque meus colegas eram todos quase de idade dos meus filhos. E foi incrível, porque é muito legal, né? A gente voltar para o mundo acadêmico. Muitos dos professores eram meus ex-colegas. Inclusive, hoje o coordenador é meu ex-colega. E foi uma super experiência. Daí comecei, trabalhei com arquitetura uns 8 anos. E vi que algo dentro de mim não estava completo, né? Aí eu tive a Maria Alice, que foi o maior projeto e mais lindo da minha vida, né? Lindo. Isso. E resolvi unir a arquitetura com as belas artes e fui fazer revestimento, que eu consigo moldar como se fosse uma escultura e aplicar hoje para os meus colegas arquitetos o que eu sempre desejei, que é fazer arte. Tu trabalhaste um pouco com arquitetura Trabalhei também, um pouco. então, como designer. Trabalhei Sim, como um designer. projeto mesmo. Projeto assim. de verdade, para obra enlouquecer, assim. Aquela vida tranquila, né? Amo. E sempre digo quanto eu admiro os arquitetos, porque querida. é assim, algo, é emocionante, né? Porque a gente faz parte da vida de uma família para sempre. Pra Sim, sempre. né? Sim. Mas ao mesmo tempo, até tu conseguir chegar no que eles almejam, que não é o que a gente quer,
né? Normalmente... Nem sempre, nem né? sempre, na maioria das vezes. Né? E eu acho que essa é a maior questão do arquiteto. Se ele consegue entender o que o cliente quer e não impor o gosto dele. É verdade. Né? E isso eu tento muito levar para os revestimentos. Muitas vezes os arquitetos chegam com uma ideia que para mim pode parecer absurda, mas é o que ele quer. Né? E a gente tem que largar essa vaidade e botar do lado quando a gente quer fazer o nosso faço para minha casa. Perfeito, é o que a gente acredita também. Né, gurias? Porque eu acho que isso que faz a gente ser diferente. Se a gente consegue ser psicóloga o suficiente para entender o que o cliente quer. E que legal que essa tua formação em arquitetura, essa tua experiência, a gente sente também quando a gente te pede as assessorias, né? Essa parte técnica toda a gente vê, porque também o resultado técnico também é importante. Claro que sim. Tem essa questão emocional, mas no momento do... Vamos ver. Resultado, vamos ver assim. da técnica, mas da instalação, por exemplo, assim, tu és excelente justamente por causa dessa tua formação, dessa tua experiência que tu nos dá essa realidade, né, de como instalar, de como... Eu já tive clientes que me pediram revestimento cimentício para forro de gesso. Meu Deus! Fica um pouco difícil, né? E aí, exatamente o que tu disse. Eu tenho embasamento técnico para poder explicar, olha, não rola. Para fazer isso, precisamos de toda uma estrutura metálica que ajude. Mas muitas vezes o cliente não tem essa noção. Claro e a gente consegue dar uma ajuda. Claro. Mesmo que eu tente nunca interferir, porque normalmente o cliente chega através de um arquiteto. Sim. Né? E é muito ruim isso. Eu acho que o projeto não é meu. Né? Sim, É um cuidado muito grande que eu tenho que ter. Não, mas é ter um pouco também, né? Um pouco bastante. Não, eu acho que é meu, né? O problema é que eu sempre acho que é meu. Não, mas eu acho que, assim, de auxiliar em tudo que tu puderes, dar a tua opinião pro arquiteto, mas não, claro, não passar aquela... A opinião tem que ser pro arquiteto. Isso. Claro, até pra não tirar o conceito do todo, não, coisa assim. O arquiteto tem um projeto e tem uma visão do todo. O cliente chega ali, eu quero um revestimento, só que eu não sei como é que é o resto. Claro. Né? Então, não é difícil palpitar nisso, né? Entendi. Fábio, e como é que é, então, fazer parte da vida das pessoas através de um cenário para elas, né? Como é que tu te sentes, assim? Que nem a gente estava conversando antes, né? Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, há algum tempo atrás, que ele me disse que ele nunca desenhou sapatos, e sim passos, né? Eu hoje sinto e tento, com todo o meu coração, fazer isso, não desenhar revestimento, não produzir revestimento, e sim entregar algo que vai fazer parte da vida de uma família ou de uma empresa, né? Porque eu tento sempre me imaginar naquele lugar, né? O que vai acontecer ali? Porque é muito legal, tipo, a gente entregou os pisos agora de um empreendimento muito bacana aqui em Porto Alegre, e quando eu vou visitar, eu penso, vamos botar um paisagismo, o que vai rolar? Tem criança aprendendo a andar de bicicleta nesse espaço, sabe? Então é tão legal a gente saber que a gente está dando o máximo para que alguém vá viver aquele ambiente, né? Eu gosto dessa ideia, não criar passos, não criar sapatos sem passo, e eu crio o ambiente que a pessoa vai fazer uma vida, uma história. Lindo a tua cara, isso, né? Lindo, adoro. Lindo. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, né, Guria? Já deu pra ver, né? E a gente também é apaixonado pelo que tu faz. Ai, que bom, Gurias, que eu fico muito feliz. E assim, cada produto teu, que a gente conhece, alguns, assim, cada produto teu tem uma história, né? Tu tens as coleções, tem as linhas, tem os personalizados. Como é que funciona, assim, essa criação? Porque a gente viu, por exemplo, que tem uma peça que foi feita exclusivamente pro Chef's Table esse ano. Foi. Com o nosso amigo, né, Alexandre? Maluco. Maluco. E aí ele chega e me dá, assim, abertura, né? Ele, Fábio, vamos fazer algo pro Chef's Table. Vamos. Ovo ou a galinha, quem nasceu primeiro, né? Tá. E aí, Alexandre? Bom, chega o Alexandre lá na fábrica, compramos vários pés de galinha, pintamos as unhas das galinhas, porque elas não poderiam caminhar em cima de um revestimento sem pintar as unhas, seria horrível. E nós passamos uma tarde brincando nas peças prontas, fazendo as galinhas caminharem em cima, deixando as suas pegadinhas. Foi o máximo. Eu vou dizer que a produção das peças certamente muito mais legal do que qualquer coisa, porque a gente riu muito. Mas ficou muito legal o resultado também. Ficou bonito. Isso é que é legal, que tem toda uma questão de ter sido engraçado, o conceito até engraçado. Mas aguardem Chef's Table desse ano. Imagina. Porque Alexandre já me disse algumas ideias, vai ser demais.
Estamos curiosos. Guria, sabe o que foi legal disso? Que meu pai trabalha com nutrição animal. E eu mandei fotos para ele, porque ele trabalha exatamente com nutrição de aves. Eu mandei as fotos dele, né, da preparação. Meu pai disse, tu é louco, aquela história de pai e filha. Né? E aí, esses tempos ele me manda, Fábio, tá aparecendo no grupo do pessoal da avicultura uma parede com os pés de galinha. Casualmente. Eu disse, pai, são nossos. E ele ficou todo orgulhoso. Foi minha filha que produziu esses investimentos. Muito. Às vezes a gente vai parar em outros lugares sem ter nem noção, né? Porque o grupo de pessoal dos frangos tá falando sobre um revestimento que tinha. Muito legal. Sinal de que deu certo. Deu certo, a gente atingiu o coração, né? Esse tu fizeste cinza, mas tu fazes muitas peças coloridas também. Muito. Assim, ó. Porque tu é colorida, né? Eu adoro cores. Só que o que acontece? Até eu gostaria de ser mais no cimentício. O cimentício nos permite, a gente pode pigmentar sempre da tonalidade que nós quisermos. Porém, a gente sempre tem que pensar na realidade, né? As nossas peças, elas são feitas durante um período e o cimento, dependendo da temperatura, exposição, tudo ele vai mudar. Então, assim, ó, eu não consigo ter uma parede homogênea em tonalidade. Isso pode ser muito bonito, dependendo do tipo de projeto. Mas, muitas vezes, é mais interessante o arquiteto escolher a tonalidade que ele quer e nós pintarmos depois. Okay. O custo do pigmento é muito alto. Ele só pode ser aplicado dentro do cimento branco, e o cimento branco é importado. Né? Lindo. É lindo. Sim. Só que eu só consigo o pigmento ali. Tá. Né? Então, às vezes, se torna inviável uma peça colorida. Né? Então, depende de projeto para projeto. Mas a gente pode tanto pintar, cimento, aceita tinta numa boa, né? Quanto pigmentar da tonalidade que o arquiteto quiser. Mas tem que estar ciente que o rejunte não vai ficar da mesma cor. Claro. Né? Isso serve até para o hidrofugante. Muitas vezes me perguntam, por que tu não manda as peças já com hidrofugante? Porque vai ter recorte e vai ter rejunte. Então, na hora, não vai estar protegido e vai começar a criar aquele verdinho e vai ficar feio. Então, é melhor... Aplica depois, deixa a parede perfeita, fica mais bonito. Mas dá pra colorir, tá? Dá pra colorir. Mas que até é um conceito que tu tens, né? De usar todos os artifícios que o cimento permite, em termos de formato, seria isso? A gente tem algumas limitações de tamanho e de forma, tá? Mas dentro daqueles 80 por 1,10, dá para brincar do jeito que quiser. Dá para ter cores, dá para ter texturas. Eu fiz um trabalho com a Mariana Prestes, que a gente foi no Aristeu Pires e pegou o resto das madeiras dele, assim, tipo assim, um resíduo da madeira e colocou nas peças. Ficou lindo, deve ter ficado lindo. Porque, gurias, é legal, aquela matéria-prima gelada, que é o concreto, a gente usou no cimento branco, com a madeira, ficou assim, esquentou, sabe? Então, dá pra brincar, dá pra botar areia, dá pra... Céu é o limite. Vocês são o limite, tá? O arquiteto inventa e a gente vai dar um jeito de produzir. E essa linha já tá... Não, isso foi só experimento. A Mariana tem uma linha linda. A gente tem várias linhas bacanas. Até uma pergunta que tu estavas fazendo, né? A gente normalmente deveria ter as coleções e fazer lançamentos de ser. Não consigo fazer isso. Não consigo fazer, a gente faz, a gente já apresenta. Porque não adianta. Como é que eu vou ficar guardando uma peça? Né? Então, a Mariana tem uma coleção linda. A Mariana, eu pedi para desenhar uma peça, ela chegou com 7. Caramba! Né? São lindas as peças. Tem vários produtos que vários arquitetos aqui do Sul fizeram, tem artistas que são de fora que fizeram. Então, é muito legal a pessoa ir lá para dentro da fábrica e brincar com cimento junto, sabe? Ver tudo que dá para fazer. A experiência com os pezinhos de galinha, eu fiz isso com minha filha. A gente fez na entrada da nossa casa, tem os meus pés e os pezinhos dela de quando ela era pequenininha. Que legal. Né? E isso é muito bacana. Isso é pra sempre. Pra sempre. Porque ela sempre chega e bota o pezinho dela em cima pra ver se cresceu. Sim. Era isso. Ai, que amor. Mas é aquela, tipo, quando a gente vê na parede a criança crescendo, sabe? Então, a gente pode fazer tudo. É a memória afetiva, assim, ali, pura, né? Isso, guria. Sentimento, né? E é o que nos move, né? Porque o mundo tá tão frio, né? A gente olha para os lados, é tanta loucura acontecendo, tanta maldade. Nós, como arquitetos, né? Vocês que estão trabalhando com isso, a gente tem essa possibilidade de levar esse carinho para dentro das casas. Às vezes as pessoas passam a vida inteira, o dia brigando, discutindo ou trabalhando com questões mais pesadas. Tu faz a casa dele que ele chega, ele vai ser feliz.
Então, as pessoas têm que entender que a arquitetura é isso, né? É muito mais do que cálculo estrutural e combinar cor, sabe? É criar sentimento, né? E é isso que a gente, cada vez que a gente se encontra, os arquitetos, é tão legal ver pessoas que têm esse desejo, sabe? De dar esse carinho. Que estão nessa mesma linha, né? E todos estão, né? De um jeito ou de outro, todos estão. Mas uma coisa que a gente até estava conversando antes, assim, uma curiosidade que a gente tem, porque chegou a mudar a tua visão de arquitetura durante essa tua trajetória profissional? Eu dei graças a Deus, porque vocês são loucas. eu admiro muito mais os arquitetos hoje, porque ninguém tem ideia do que está por trás de um projeto. Não. É muito bonito ver aquelas imagens 3D, que na minha época que estudei arquitetura não podia. Era tudo no nanquim. E se não estava bonito, amassava, jogava fora. Do zero, né? Mas é muito mais, né, gurias? Porque eu vejo assim, ó, eu sou um fornecedor. Sim. Né? Tem o eletricista, que daí o filho ficou doente, não apareceu, e daí o cara do gesso estava esperando por ele, e daí o móvel ficou com uma dimensão errada. Gente, é muito. E não é um projeto, né? Porque a gente não consegue viver de um. Exato. Seria muito legal. Por vez, né? Exato, seria maravilhoso. Mas não tem, é impossível, né? E, então, vocês são incríveis, porque são muitos detalhes. E por outro lado, acho que também partilhas dessa opinião, a arquitetura está em tudo, né? Mesmo depois que tu não abandonaste, né? Mas que fizeste essa outra escolha. Uma mudança, né? Uma transição de carreira, não sei, podemos acho chamar que sim, assim? Um pouquinho, sim. Não eu grande, não me achando assim, arquiteta, assim, sabe? Não, acho que sim. Eu acho que o arquiteto tem uma prerrogativa de poder ser múltiplo, assim. Eu acho que sim. Mas mesmo assim, né? Tu carregas a arquitetura na tua vida inteira. O tempo todo. É que tudo a gente olha diferente, né, gurias? Porque eu vejo quando eu saio com a minha mãe, né? Minha mãe ama arquitetura, mas é uma pessoa extremamente indecisa, né? Eu fui arquiteta dela sempre, e a gente sempre ri, porque eu, Leonina, e ela, Libriana, minha mãe, a gente fica sempre... É amarelo ou azul que eu gosto, sabe? A minha filha é igual. E ela não consegue, muitas vezes, conectar e imaginar algo. E é isso que o arquiteto faz. Né? E como a minha mãe, 90% da população é assim, tem essa dificuldade. Então, quando o arquiteto consegue captar os desejos dessa pessoa e colocar eles juntos, é para sempre, né? E não tem nada melhor que um muito obrigado, né? É verdade. Quando terminou o projeto, tu entendeu o que eu queria. É verdade. Obrigada. Até às vezes assim, obrigada por ter insistido tanto em tal coisa. Exato, exato. É verdade. Eu acho que a arquitetura é a profissão mais linda do mundo. Porque a gente é suspeita. Né? Mas tu pensa assim, ó, se nós formos olhar para a história, tudo que a gente olha de bonito, o cara era artista ou arquiteto. É verdade. Né? O resto, ciência é importante, tudo, mas tudo evoluiu, mas né? Não é o bonito, claro. O que dá prazer. A gente vai viajar, a gente vai ver coisa bonita. Né? Então, acho que o arquiteto é tudo de bom. Maravilha. E quando tu não tá na área, assim, arquitetura, revestimento, nas artes, o que tu gostas de fazer, assim? Qual é o teu hobby? O que te move também, além disso? A minha filha, né? A minha filha é a melhor coisa da minha vida. Eu dei uma entrevista, né, logo depois da enchente, e me perguntaram como é que tu não desistiu, né? Porque eu perdi tudo, né? Nossa fábrica. Sim, na fábrica, foi tudo por água abaixo. Eu disse, como é que a gente vai desistir? Eu tenho uma filha de 14 anos, que exemplo eu vou dar para ela de desistir, né? Eu tive que mostrar que não adianta, levanta a cabeça, vai em frente. E ela sabe que ela não quer ser arquiteta. Ela já disse. Ela já viu que... Ela disse, mãe, eu quero ganhar dinheiro. Puxa vida. Quer sofrer menos. Quer sofrer menos. Mas o que eu faço fora daqui é pensar no que eu posso dar de melhor para ela. Querida. Que ela é linda. Linda, mas linda. Parabéns por esse projeto também. Só projetos maravilhosos na vida. A gente quer saber um pouquinho também da tua vida. Essa coisa que tu tens no trabalho, né? Do cimento, que tu testa de tudo que o cimento pode te dar, tu vai ficar testando e tirando o máximo dele. Na vida tu é assim também? Tá sempre inventando alguma coisa na vida pessoal? Na verdade, sim. Eu sou de inventar moda sempre. Muito menos hoje em dia, né? Porque quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando mais preguiçosa. Mas eu adoro inventar moda. Adoro em tudo. Tonteio todas as pessoas que estão na minha volta.
Ai, que legal. Super disposta. É que, gurias, eu penso uma coisa, assim, a gente acorda de manhã, a gente tem duas opções, ou vamos ser felizes ou vamos ser tristes. Né? Ser feliz, mais fácil. Melhor, né? Acontece uns contratempos ali, mas a gente joga pro ar e deixa acontecer. Bem isso. E tu chegaste a ter, assim, algum contato com moda? Não. Não? É Mas só gosta, estilo. né? Gosta. A gente Gurias, eu percebe fui que fazer aquele negócio de colorimetria, sabe? Aham. A mulher começou a dizer uma coisa. Não, tu não pode usar essa cor assim. Só Tô na fora. Não, vem com essa, eu vou usar o que eu tô afim. Porque tu não pode usar um tom assim. Não tem, né? Eu acho que a gente tem que ser... E eu tenho certeza que vocês sentem isso. O que a gente veste é como a gente tá se sentindo naquele dia, né? Quando a gente engorda, a gente põe uma legging. Quando a gente tá triste, é uma roupa mais... É isso aí. Eu acho que demonstra muito, mas eu não entendo nada de moda. Só uso o que eu tô... Entende, assim, porque a gente percebe A visualmente gente gosta que, assim, dos... É tudo roupa da minha mãe, tá, gurias? Eu roubo tudo dela. Minha mãe é muito melhor que eu. Minha mãe é muito melhor que eu. E pra fábrica? É assim também? Tu usa uniforme na fábrica? Como é que é? Assim também. Também. Assim também. Adorei. Colorida. Adorei. Sim. É a Fábio sempre. É Adorei. sempre assim, sempre assim. E os guris lá da fábrica, gurias, eu tenho que falar deles, porque senão eles vão ficar tristes. Eles são demais, tá? Ai, coisa Isso é uma boa. coisa que eu sempre falo pra eles, todas as vezes que a gente se encontra. Não existe a pensa em meus funcionários, tá? Fantástico. Os guris eles são os artistas, sabe? Porque os guris chegam de manhã rindo e felizes quando eles criam coisas e vêm me dizer, olha o que eu achei na internet, olha o que eu fiz. Então, assim, a Pens não é eu. A Pens é eu com uma galera por trás que é muito demais. É que literalmente vestem a camiseta Muito, e se sentem muito. parte mesmo. Muito. E eu acho que é isso que faz a diferença numa empresa, assim, quando todos, não interessa, né, o grau de hierarquia ou não, se sentem pertencentes. É porque mesmo. não adianta, o que adianta ter um monte de ideia e não ter quem execute? É verdade. É que nem os projetos de vocês. Que adianta da mesma vocês forma. bolarem coisas incríveis e não ter quem consegue faça. executar. É verdade. Né? E é um conjunto, né? É um conjunto, tudo é um conjunto. A gente não faz sozinho, eles não fazem sozinho. Então, aquilo que a gente estava conversando no início também, que essa questão de parceria, quanto mais parcerias a gente fizer, mais a gente vai crescer. Juntos, É tão bom né? ter grupos, né, gurias? Tem alguns grupos de arquitetos que eu acho tão legal que eu participo ainda. Né? Que, tu tem um contato de alguém, tu tem um contato. É muito legal. É tão legal ver Muito todo legal. mundo Se tentando ajudando, se ajudar. né? É muito bacana. Legal. Sim, porque tem espaço para todo mundo, né? Esse mundo é muito grande, não precisa ficar, né, guardando segredos. E porque a arquitetura pode atuar em tanta coisa, né? Então não tem regra, né? Graças a Deus. E há quanto tempo tu tens a fábrica? 5 anos. 5 anos. Parece muito mais, né? 5 Incrível, anos. assim. E como faz parte da gente também, assim. Já. E tu mudaste de endereço agora, né? Mudei. Em função da enchente, Aham. que infelizmente te atingiu, né? A gente se mudou, a gente era em Porto Alegre, ali bem pertinho do DC, e foi uma zona muito afetada, né? A gente teve quase 2 metros durante o mês inteiro. E depois agora a gente tá em Canoas, numa zona bem alta. Guria, se chegar água, é a Arca de Noé, não tem solução. Então, a gente tá... Mas é um lugar bem legal. Eu convido vocês a gente quer conhecer. para conhecer. A gente quer conhecer. É muito legal. Maravilha. E uma coisa que me impressionou bastante, que aquele período de enchente, que eu imagino que deve ter sido muito pesado, né? Pra ti que foi muito atingida. E eu me lembro que a gente te viu e tu falaste, sim, que estava sendo difícil, mas com um sorriso no rosto, aquilo, chega a me arrepiar, assim, lembrando daquela foi vez, punk, assim, que a gente... Foi eu punk. sei. Imagino. Mas, assim, a tua garra, e aí eu acho que justamente a tua força foi tua filha, né? Não, mas assim, gurias, não foi só minha filha. Tem minha filha, obviamente. Mas assim, meus amigos, meus vizinhos, meu marido, Teus meu próprios pai, minha mãe. funcionários, imagino. Muito. Mas assim, Chamam meu ela. pai tem 75 anos. Meu pai tava lá de macacão, querido. varrendo, Ai, limpando que os amor. arquitetos, vários. Sim, que fizeram um grupo. Fizeram um grupo. Guria, inclusive, foram arrumados. Eu olhei pra um dos amigos nossos e como, arrumado como pra festa. Eu disse, onde é que tu tá indo que nós vamos limpar? Uma pessoa com tênis branco. Esse mesmo, sabe? Então, foi muito legal, porque, gurias, isso que eu acho que a enchente tem um lado... Eu sempre acho que a gente tem que ver, né, que tem um lado bom. Existe muita gente por nós, gurias. A gente não tá sozinha. E como foi no meu pavilhão, tinham vários pavilhões do lado, existia pessoas ajudando em todos. E tinha gente que me ligava que eu nem imaginava que soubesse que eu existisse. Tu tá precisando de alguma coisa, Olha só. sabe? Posso te ajudar?
Pô, é muito legal. E eu sempre digo, pô, Rio Grande do Sul é fogo, para não dizer outra coisa. Rio Grande do Sul é muito legal. As pessoas, a gente fez a diferença. Meu irmão passou os dias tirando gente com jet ski. Meu pai ajudando toda a família, sabe? Todos os nossos amigos, sabe? Os arquitetos trabalharam muito nisso, né? E o Rio Grande do Sul mostrou que a gente é muito forte. E tá aí todo mundo funcionando, se levantando, uns mais rápido, outros menos. Sim. Mas eu acho que a gente provou que a gente é bom mesmo. Solidário, né? Muito, muito. Não sei se encaminhando para o final, mas assim, não sei se tu terias alguma outra Eu sou perigosa, peça. né, Gurias? Eu adoro o papo. Mas teria alguma outra peça, assim, que tu gostaria de falar? Eu gosto da pena, o bambu, acho são lindo. lindas, né? Não sei se tu tens alguma em especial para contar a história também. Ou cada uma. São todas elas. Especial. Tem uma aqui de um grande amigo meu, que é o Neander, que ele é um arquiteto de Nova Petrópolis, que eu um dia também, tipo Mariana Prestes, disse pra ele, vamos inventar algo. Ele me vem com uma coleção de peças anos 80. Ai, que Gurias, incrível! E aí a peça que a gente escolheu para começar é o Mertiolate, porque ele conseguiu fazer uma peça super chiquezona, assim, linda, assim, bem geométrica. Ele botou a haste do Mertiolate. Ai, que massa. Só legal. Sabendo que é o Mertiolate é que tu vai te dar conta, mas assim, ó... Muito legal como é que ele chegou nisso, sabe? Ali, o nome da peça é Alívio. Eu disse, alívio de quem? Da mãe que botou, porque o Mertiolate não tinha alívio nenhum, né? Pro futuro, é um alívio futuro. Mas tem muitas peças novas chegando. Podem ter certeza que nos próximos dias não tem coleção, à medida que a gente vai fazendo, vão aparecendo, mas muitas peças legais. E quem quiser criar, pode conhecer. E eu adoro a Boston. A Boston. Que a gente tava falando ontem sobre a Boston. Muito... Essa a gente tá com, assim, ó, muitos arquitetos usando elas com tonalidades diferentes. Essa foi a peça que queriam botar no forro de gesso. Olha. De tão linda que é a pessoa. pessoa. Dá pra botar em tudo, né, Gurias? E dá. Só pensar a maneira. Só precisa mas ela é muito estruturar bonita. Isso. E pra ver essas peças? Pelo teu site? Pelo Quer Instagram, passar teu Instagram? Pelo site. Qual é teu Instagram? O site é o pens.com.br. O Insta é Pens Revestimentos. A gente está reformulando tudo porque a gente está tentando mudar um pouco mais para essa questão emoção, né? E humano, né? A gente quer que o cimento seja mais humanizado. Mas a gente está ali apresentando tudo que a gente inventa todos os dias. Sigam, então. Né? Sigam. Acho que a gente está realmente agora chegando mais para o fim. Tem algum livro, algo assim, algum artista, alguém que seja inspiração, algo... Dos grandes mestres, lá na Itália, quem é que tu descobriu, assim? Queria saber quem é que eu sempre me lembro. Eu fui fazer estágio de arquitetura com Legorreta, no México. Ai, que máximo! A gente não sabia disso. Na época que eu fiz arquitetura. Mas foi na maior cara de pau, conheci ele lá em Buenos Aires. E por acaso eu não poderia fazer um estágio contigo? E pôde. E fui, né? E aí, aquelas cores e as sombras nas casas que o Legorreta e muitos dos arquitetos mexicanos usam, para mim é muita inspiração, muito concreto. E tem tem tudo a ver. Tudo a ver, né? Porque é muito colorido, mas é muito reto, é muito preciso, né? Muito. Onde é que tem abertura, onde é que não tem. E é inesperado, sabe? Do nada surge um objeto, um volume e paisagismo misturado, é muito bacana. Muito legal. Muito bacana. Fechou. Fechou muito. Tudo. Dá vontade de ficar conversando muito mais. Agradeço a oportunidade, Gurias. Adoro. A gente que agradece. Estou muito feliz de vocês repetir. De moda de vocês. A gente já quer o episódio seguinte, o episódio B com a Fabi Pen. O lado B. Vamos falar sobre outras coisas. Já está convidada. Obrigada. Brigadíssima. Obrigada. Mais uma vez, a gente quer agradecer a nossa patrocinadora, apoiadora, que está junto, nossa parceira junto nesse projeto, que é a Pórtico Móveis. Eles têm 2 lojas, uma na Cis Brasil, Zona Norte, e outra na Cavalhada, Zona Sul. E podem marcar uma visita com o Renan ou com o Thales. Eles vão receber vocês com muito carinho. Eles têm um atendimento muito humanizado. A gente se sente em casa em qualquer uma das lojas. O Instagram deles são @PórticoMóveisPoa, da Zona Sul, e @PórticoMóveis Zona Norte, que é a da Zona Norte.
Vamos agradecer também o apoio da Diele Braga, da Casa 702, que nos deixa confiantes e mais belas, né? Com cabelo, unhas. Muito obrigada. E o Instagram deles, podem segui-los, é @casa.702. Fábio, então, em cada episódio, a nossa ideia é trazer no final uma música que nos inspire ou nos diga alguma coisa. Seja relacionado a nós mesmas, que muitas vezes, né, a gente está conectada com a escolha, seja em relação ao convidado, ou seja simplesmente do universo. E a música de hoje é a música A Novidade, Tchau, 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 tchau. que foi gravada pelos Paralamas, que é do Herbert Viana, do Ribeiro, do João Baroni e do Gilberto Gil. A história até é muito interessante sobre a escrita da letra da música, porque o Herbert Viana, os Paralamas, me enviaram um convite à distância para o Gilberto Gil, que estava fazendo show em Florianópolis. E ele compôs a letra olhando para o mar. Ai, que lindo. de uma janela do hotel pro mar, assim. E foi muito rápido. O Gil conta que escutou a melodia e, assim, rapidamente, 1 hora, assim, aquela coisa veio e realmente fluiu. E ele considera uma das letras, assim, mais bonitas, que ele mais gosta, assim. Então, é do álbum Selvagens, de 1986. Então, a música o áudio foi por Sedex, pro Gilberto Gil. E depois ele enviou pros Paralamas. Ligou para eles para falar a letra e tal. E daí disse que o Herbert fechou de primeira, se emocionado e tal. Foi bem, bem legal. E esse álbum foi o segundo, assim, foi o primeiro depois de um grande show, de uma grande turnê, do primeiro grande álbum dos Paralamas, assim. Então, bombou muito, né? Eles participaram de festivais e coisa fora. Foi bem, bem legal. E ele fala, além da novidade que nos fez lembrar de ti, porque mudar da arquitetura e abrir uma fábrica deve ter sido uma grande novidade na tua vida. E eles também falam, na letra, fala bastante da desigualdade social, que a gente imagina que tu deves ter visto muito isso, com relação ao terceiro mundo, ao Brasil, e ter visto Estados Unidos, que tu falaste, Itália. Então, a gente acredita que tu tenhas vivido isso. Né? Que legal, adorei ter sido essa música escolhida. E é isso. Então tá, gente. Muitíssimo obrigada. Fábio, de novo, muito obrigada pela presença. Pela oportunidade. Muito obrigada. A gente agradece a paciência também, porque a gente está ainda descobrindo como é que funciona essa dinâmica. Adorei, mas isso que é o bonito. A nossa novidade. A nossa novidade. E a gente agradece que fluiu muito. Muito obrigada pela inspiração, pela disposição, pela tua simpatia. Tu Estamos sempre juntas, é muito carismática. Muito sucesso para ti no endereço novo da fábrica, que merece muito. Pra nós. Mais uma vez, quer passar mais uma vez o teu arroba? Pens Revestimentos e pens.com.br. Perfeito. Obrigada. Obrigada, gente. Até. Gente, a gente acabou esquecendo de deixar de novo o nosso Instagram do Visões.paralelas. Nos sigam para acompanhar as novidades. E também o Instagram da EA3 Arquitetura, que é @EA3Arquitetura, e o da Tupiniquim, que é @tpkm.arc. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.